Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma. Eu sou o Guilherme Souza, estou muito feliz em receber vocês aqui novamente para um papo muito legal que a gente vai ter hoje, né, Luan? Como que tá o seu ânimo para essa gravação de agora? Estou animadíssimo. Estou muito animado. O tema de hoje é atualíssimo. Nós vamos falar 100% atualidade, mundo moderno, mundo contemporâneo. Já já vou revelar o tema, mas primeiro eu queria cumprimentar vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Coração em Reforma. Hoje a gente vai ter um convidado ilustre, muito especial. Estou muito feliz que ele topou vir aqui falar com a gente, né? Uma pessoa que veio nos surpreender com seus conhecimentos. É isso, mas antes de a gente revelar nosso convidado, que se você clicou nisso no YouTube, você já viu quem é, mas vamos fingir que tem um mistério aqui, né? Eu quero deixar 2 recadinhos aqui. O primeiro, talvez você não seja inscrito no nosso canal no YouTube, ou você não siga a gente no Spotify, ou qualquer que seja a plataforma. Para um segundinho, faz isso aí que vai ajudar bastante a gente, vai levar a nossa não, né? A palavra do Espiritismo, a palavra de Jesus para cada vez mais pessoas, isso ajuda bastante, então se inscreve aí. Além disso, se você quer receber todos os episódios também, às vezes você pode escutar aí, sei lá, o 13, mas será que os meninos estão lançando? Sim, a gente lança 2 vezes ao mês, então se você não está recebendo, isso pode acontecer, muita gente fala pra gente disso também. Entra na nossa comunidade no WhatsApp. O link vai estar na descrição aqui. A gente só vai mandar só os episódios novos lá, então não vai ter um monte de notificação para você. E é uma maneira de você receber a cada 15 dias, né? Nas quintas-feiras de cada mês, os nossos episódios. Então, faz isso. Se inscreve no canal. Se você quiser participar do nosso grupo, tá totalmente bem-vindo. Agora, Luan, eu quero falar um pouco do nosso convidado. Assim, como que você pode descrever aqui nosso ilustre convidado de hoje? Eu tenho aqui uma folha sulfite A4 com o currículo dele. Deixa eu fazer uma leitura breve aqui. Júlio Sena é comunicador, escritor e palestrante. Participa de congressos, encontros de juventude e facilita oficinas de comunicação, tecnologia e criatividade pelo Brasil. Olha, nacional. Sua missão de vida é comunicar, mas ela depende de um combustível muito especial, a paçoca. Seja muito bem-vindo, Júlio! Obrigado, Luan, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. E uma honra. Obrigado pelo convite. E sim, com paçoca, rapaz, eu vou para qualquer lugar. 3 paçoca, uma garrafa d'água, eu chego em outro estado. Muito bom. Legal, muito legal que você veio. Fiquei muito feliz de você ter topado o convite. Acho que o bate-papo hoje vai ser muito alegre, muito descontraído e espero muito enriquecedor para quem esteja nos ouvindo. É isso. Agora, falando um pouquinho do tema, eu acho que muitos de vocês, né, devem ter escutado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre como essa tecnologia tem chegado, tem transformado o nosso mundo. E aqui o nosso papel no Coração em Reforma é trazer isso para o nosso dia a dia e para a nossa vivência no espiritismo, né? A gente sabe que isso é uma coisa que acaba influenciando. Eu tive em algumas aulas que eu dei, em curso de voluntários, em turmas de mocidade que eu participei, sempre que eu tocava nesse assunto, os ânimos já afloravam um pouco. Tinha gente que era muito a favor, tinha gente que era muito contra. E eu acho que eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando pro Júlio. Júlio, inteligência artificial é bom, é ruim na visão espírita? Como que você pode definir isso aqui? Sem pressão, pergunta fácil pra gente começar. Como que você vê tanto o papel da inteligência artificial na nossa vida, né, no nosso cotidiano, e se você consegue observar algo de positivo que a gente pode trazer pensando no espiritismo também. Boa. Eu vou começar dizendo que o meu medo não é nem se a inteligência artificial vai dominar o mundo e ocupar os nossos espaços. Meu medo é quais perguntas virão até o fim desse podcast. A gente já começou com essa. Leve, tranquila, fácil de responder, né? Mas vamos lá, vou respirar fundo. Cara, inteligência artificial, né? Acho que quando a gente coloca na balança do bom e ruim, a gente esvazia um pouco a conversa, né? Então, acho que é super legal quando a gente olha para a inteligência artificial e vê ela como uma ferramenta. Como tantas ferramentas que a gente tem na história. A questão é que essa ferramenta da inteligência artificial, ela tem um poder de transformação e de disrupção tão grande, tão rápido, que a gente não consegue acompanhar mais. Então, quando você olha para uma revolução industrial, por exemplo, a chegada das máquinas, né, o vapor, as indústrias, isso levou anos para se solidificar. As pessoas levaram muito tempo, gerações conseguiram se preparar, principalmente pensando em mercado de trabalho, mas a indústria como um todo, para se adaptar àquela realidade.
A inteligência artificial, não. Chegou, em um ano ela já evoluiu muito, mais outro ano evoluiu demais. E aqui tem um exemplo muito legal da gente comparar, que é o da criação, da geração de imagens. Quando a gente via uma imagem de IA 3, 4 anos atrás, era muito fácil identificar, né? Porque era uma imagem com 8 dedos, que a mão cortava, que às vezes tinha 3 braços naquela figura. Hoje, é muito difícil a gente conseguir identificar um vídeo criado por IA. Já tem estudos na área de jogos, eu estudei, a minha primeira faculdade foi design de games, então eu estava nesse meio dos jogos, cheguei a trabalhar com isso, com programação e tudo mais. E aí eu sabia, né, eu conheço um pouco dos bastidores de quão difícil é produzir um jogo. Hoje já tem estudos com IA que vão criando os cenários durante o jogo. Então você começa a jogar e o cenário está sendo refeito pela IA de acordo com os inputs que você dá. Então eu estou trazendo um pouco desse histórico para dizer que a IA veio para ficar. Então, seja a gente favorável ou não, ela está aí. Ela está dominando a economia, ela está mudando questões políticas, econômicas, sociais e de trabalho. E aí é aqui que eu coloco uma pitada de espiritismo. Quando eu comecei a olhar para esse tema, né, e hoje eu trabalho numa empresa de inteligência artificial que desenvolve muitas pesquisas, né, que investe em pesquisa no Brasil inteiro, eu comecei a perceber que ali, nessas pesquisas, nesses avanços positivos que a IA está trazendo, está o capítulo 18 da Gênese, quando o Kardec fala dos tempos são chegados. E aí ele fala disso, e aí ele fala da geração nova que está vindo, que somos nós, mas todas as gerações que vieram antes também, e ele fala de um desenvolvimento da matéria, ou seja, a gente vai ter cada vez melhores condições de habitar o planeta, porém, a regeneração só vem com a moral. Então, a inteligência artificial é só ferramenta. O que depende da transformação que ela vai causar no mundo é como a gente vai usar. É a moral que a gente vai desenvolver a partir do uso dela. E aí, meus amigos, dá pano pra manga, a gente fica 5 horas falando só disso aqui. Legal. Eu já estava aqui me perguntando, nossa, será que dá para falar mesmo de espiritismo e inteligência artificial? Mas ele já me convenceu que dá. Muito bom. E eu acho que para começar a conversa, que eu acho que assim, é um norte, porque a gente fala tanto de inteligência artificial e o nosso público, ele é muito... Tem gente de todos os perfis. E eu acho que talvez tenha alguns perfis que talvez não estejam tão familiarizados com o que é inteligência artificial, com o que é essa tecnologia. Então, antes da gente falar assim, das aplicações, de como funciona, talvez seja interessante tentar explicar para essas pessoas o que é inteligência artificial, assim, onde eu acesso, né, o que eu consigo fazer com ela, né, de que forma ela consegue nos ajudar ou nos prejudicar eventualmente, né? Se você puder dar essa primeira explicação para as pessoas se contextualizarem. Boa. Bom, para isso, uma coisa que é muito importante dizer. A IA não surgiu depois dos anos 2020, 2022. A IA existe desde os anos 50, 60, 70. Ela já vinha sendo pesquisada e utilizada, claro, por pesquisadores, por grandes órgãos do governo e tal, principalmente associado com questões de guerra. Infelizmente, né, no mundo que a gente vive, a guerra trouxe vários avanços para o planeta. Então, a IA, que são esses cálculos rápidos que um computador é capaz de fazer, com aprendizagem de máquina. Então, é um cálculo que ele não é estático, ele é um cálculo que ele é dinâmico, ele vai aprendendo com a quantidade de informações que a gente coloca, e ele vai cada vez mais trazendo informações mais completas para a gente. De maneira bem... vou trazer aqui termos, vou fazer algumas analogias, porque acho que facilita para muitas pessoas. Teve uma época que foi desenvolvida uma ferramenta chamada calculadora. E aí o medo das pessoas era assim, nunca mais a gente vai saber tabuada, porque desenvolveram uma calculadora. E não é verdade, né? A calculadora é um meio que facilita cálculos maiores, mais complexos. A inteligência artificial, e eu já vou deixar a primeira polêmica, que não é nem inteligente nem artificial, e eu já vou falar sobre isso, ela é uma capacidade que computadores têm de rodarem algoritmos de uma maneira muito rápida. O nosso cérebro, ele calcula
numa determinada velocidade. A inteligência artificial calcula em velocidades absurdas, e isso só aumenta, com grandes quantidades de dados. Então é por isso que hoje, quando a gente usa uma inteligência artificial e você pergunta qualquer coisa para ela, ela responde rápido, porque ela tem acesso a um banco de dados gigantesco. Então, o que acabou tornando a inteligência artificial um hype, como a gente diz, né, veio para a moda, ficou aí nos noticiários, são as ferramentas generativas de IA. ChatGPT é o mais clássico, mas tem várias outras, né? O Claude, tem o Llama do Facebook, da Meta, né? Tem o Gemini do Gemini do Google, tem vários, né? Tem várias, Grok, enfim. Então o que aconteceu algumas empresas começaram a desenvolver sistemas que usam inteligência artificial por trás deles para a interação de humano com uma máquina. Pô, legal, tá popularizando. Como é que isso nos ajuda? Cálculos rápidos, acesso a muitas informações, desenvolvimento de pensamento complexo. E aí eu vou trazer a polêmica. Por que a IA não é inteligente nem artificial? Quem falou isso foi um cientista brasileiro, Miguel Nicoleles. É um termo, né, que ele traz à tona. Ele é um cara que estuda muito a relação cérebro-máquina. Só para dar um contexto, né, para quem está nos ouvindo e assistindo, na Copa do Mundo de 2014, no primeiro jogo, uma pessoa usando um exoesqueleto, uma pessoa que não tinha movimento das pernas, usou um exoesqueleto conectado ao corpo e ao cérebro dela e deu o chute inicial da Copa. Quem desenvolveu o exoesqueleto foi o Miguel Nicoleles, esse cientista brasileiro. Por que ele fala que a IA não é inteligente nem artificial? Porque a inteligência, da maneira como a gente compreende hoje, ela demanda processos orgânicos. E só nós temos processos orgânicos. Só os seres vivos têm processos orgânicos e é daí que se desenvolve a inteligência. Então, cara, é muito complexo o que está na nossa mente rolando agora para a gente desenvolver e utilizar a inteligência. E ela não é artificial, porque ela só seria artificial se ela pudesse aprender sem a nossa necessidade de colocar dados, se ela pudesse criar novas coisas. E a IA não cria nada. Então isso que a gente vê assim, nossa, mas eu fiz um negócio com IA, uma imagem, o vídeo. Bullshit, né? Besteira. Uhum. O que a gente fez foi reproduzir algo que o ser humano já criou de uma maneira mais rápida daquilo que você pediu. Que aí foi a polêmica dos estúdios Ghibli. Nossa, eu fiz aqui uma animação do Coração em Reforma no estilo Ghibli. Não criou nada. Estilo Ghibli já existe há anos. Então, por isso que não é artificial. Porque ela só existe a partir do nosso input de informações. Né? Então, acho que isso já dá um panorama. Aí, vou fechar esse ponto que é, como é que a gente usa ela como ferramenta? Se você está usando a IA para fazer um trabalho que é seu, de criação, de você pensar, de você se desenvolver, talvez ela não vai ajudar tanto. Mas você pode usar ela para te ajudar a criar coisas. Então ela pode ser uma excelente professora, por exemplo. Não aqui entrando no mérito da escola, né, como a gente costuma dizer, mas quero aprender sobre como produzir um podcast. Me traga aí os principais passos, me faça as perguntas que eu preciso responder para criar o meu podcast. Então você pode usar a IA para isso e para pesquisas científicas, para desenvolvimento de o que a gente chama lá na empresa que a gente trabalha, tem uma pesquisa sobre isso, que é o Agents for Good, que são agentes de IA voltados a algo benéfico de impacto para os seres humanos. E aí, o céu é o limite, dá para fazer muita coisa com a IA. Legal. Eu achei legal que você trouxe que não é uma coisa que surgiu agora, né? E assim, você vai olhar pra trás, assim, eu gostava muito do RoboEd. Não sei se você lembra, chegou a brincar assim. Era alguma inteligência artificial do começo dos anos 2000, né? Que aí você mandava suas perguntinhas dentro de uma base limitada de respostas, ele conversava com você, né? Mas queria que você ajudasse a trazer outras inteligências artificiais que já estão no nosso dia a dia, assim, ou que já estavam, a gente nem sabia que tinha esse termo de AI, né? Era só, é aquilo ali, é tecnologia, mas é realmente inteligência artificial, né? Boa. É inteligência artificial, talvez não seja generativa necessariamente, mas hoje é muito comum os relógios, né? Eu uso um relógio que tem AI embutida. E isso está conectado no celular.
que tem AI embutida. E agora a gente está vendo também as marcas falando assim, este celular tem AI. Na verdade, eles estão colocando ali a generativa, porque já tinha antes, né? O celular já tem uma quantidade de dados muito grande, faz cálculos muito rápidos e te entrega informações. Então, acho que esses dois já são muito comuns no nosso dia a dia. Mas tem máquina de lavar com AI, tem micro-ondas com AI, tem geladeira com AI, que já pega pelo rótulo do produto que você tem, o prazo de validade, te avisa quando ele está para vencer, e se você deixar programado, ele já faz o pedido no mercado para te entregar. Porque assim, eu preciso, por exemplo, né? Eu preciso ter aqui manteiga a cada 2 meses em casa. Ele já deixa lá, programado, e aí chega para você o pedido. Então, tem esse aspecto da IA embutida em várias coisas no nosso cotidiano que vão facilitar a nossa vida. Aí a grande questão que fica é, e o que é que a gente faz com o tempo livre? Quando a AI fizer muita coisa para nós. Uau! É. Agora eu tive uma aula, uma geladeira com inteligência artificial, pra Tem mim até máquina de café já. Você Máquina de acorda, o café já café. tá pronto já. Só não leva nada pra Luzes. você, né? Não leva pra... ainda, mas já tem os robozinhos. Já tem. Né? E aí tem o robozinho de animais, mas já tem o robozinho que é quase um humanoide. E aí um recente que eu vi agora é um robô na China. A China é um dos principais países que desenvolvem AI no mundo, né? Tá despontando muito. E aí tem um fator do porquê disso, eu já conto ele, mas a China desenvolveu um robô que está conseguindo simular a movimentação da articulação humana. Que é muito comum você ver o robô com AI, mas é aquela coisa meio de filme, né? E agora não, é um robô que joga capoeira. Se você programar ele tem ali na base de dados deles um movimento, e você vê ele se movimentando e virando, assim, caindo e levantando, e é impressionante. Isso é AI embutida. E por que a China está despontando, né? Pela quantidade de pessoas que testam. Então você vê os 2 países principais em AI, né? Estados Unidos e China. Os Estados Unidos tem uma baita burocracia para você participar de algum teste e tal de AI, e você consegue ali, sei lá, 50 mil pessoas, que já é um número, você fala, pô, 50 mil. Na China, que eles têm menos barreiras para isso, eles fazem testes com ferramentas de AI com 50 milhões de pessoas. E não é quase nada para um país gigantesco. Então a capacidade de você se desenvolver com isso é muito grande. E aí o avanço é mais rápido ainda. Legal. Eu queria pegar um gancho que você trouxe que eu achei interessante. A inteligência artificial, né, a gente fala que a ideia dela é facilitar a nossa vida. Então ela vai resolver problemas de uma maneira rápida, sem a gente precisar parar para fazer, né? Excelente. E aí você trouxe essa questão, beleza, o que a gente vai fazer com esse tempo extra, assim? Acho que dá até para fazer esse link com o espiritismo. Beleza, estamos com tempo livre. Vai ser um ócio, vai ser algo assim. Como que a gente pode usar esse tempo livre para direcionar para fazer algo bom e positivo, assim, né? Como que você vê isso? Boa, essa é uma excelente pergunta. Porque ela me faz lembrar da lei do trabalho, lá do Livro dos Espíritos. Quando vai perguntar, né, o que é um trabalho? Como é que a gente pode compreender isso? E aí a gente pode embutir nessa pergunta, qual que é o futuro do trabalho? Se a IA está fazendo um monte de coisa do meu trabalho. E lá os espíritos vão dizer que trabalho é toda ocupação útil. Perdão. Então o trabalho, sendo toda ocupação útil, ele sempre vai existir. A gente sempre vai ter algo que a gente vai poder produzir como seres humanos aqui para nossa evolução. Então, o que a gente pode fazer com esse tempo livre? Cara, aí isso que é maravilhoso, né? Porque eu quero que a AI lave a louça de casa, né? Limpe a casa, que faça aí, que trabalhe nas indústrias, com os robôs, né? Que faça tudo aquilo que é repetitivo. Porque nós, seres humanos, a gente vai poder colocar ainda mais tempo e energia naquilo que é intrinsecamente humano. A relação, né? A troca, as criações artísticas, as inovações, que a gente pensa assim, mas a AI cria também artes. Não, ela reproduz. E aí é até engraçado, né? Um dia eu vi um meme que era assim, como eu imaginei que a AI seria, né? Que a AI ia lavar minha louça, lavar a roupa, cuidar de casa, e eu ia poder tocar violão, né? Pintar meus quadros e tal. E o que a AI tá fazendo?
criando música, imagem, vídeo, e eu tô lavando a louça, lavando a roupa. Então, acho que tem um ponto aí que a gente vai conseguir encaixar melhor essa ferramenta, e o tempo livre é um tempo em que a gente continua sendo útil. Aí tem uma outra questão lá do Livro dos Espíritos, que eu adoro ela, que fala qual que é a missão de quem está aqui na Terra, dos espíritos encarnados. E aí o início dela é instruir a humanidade, fazê-los progredir e melhorar suas instituições de maneiras diretas e materiais. Caraca, que legal! Porque instruir a humanidade a gente pode fazer de inúmeras maneiras. Não precisa ser professor de geografia para instruir alguém. Você pode ser professor de um monte de coisa. E esse compartilhamento de ideias é isso. Fazer progredir só é possível quando a gente passa ideias que são positivas, que são construtivas, que são de progresso, né, que faz a gente crescer. E melhorar as instituições passa pela relação. Como é que a gente desenvolve melhores relações? Então, enquanto a AI está trabalhando, deixa ela trabalhar. E a gente vai se trabalhar. Que é o se trabalhar por dentro, eu comigo, eu com o outro e eu com o mundo. E eu acho que se a gente conseguir se encaixar nesse meio do caminho, tem futuro. Se não, vem um meteoro e resolve tudo lá. Eu achei legal o que você trouxe, acho que isso é um ponto importante, assim, né? A AI, ela é uma tecnologia que tá aqui para ajudar a gente, né? Vamos acreditar nisso, acho que só é uma coisa que a gente torce para que seja possível que a humanidade possa progredir impulsionada pela AI, né? Mas esse fato é interessante. E nós, né? Quando que nós seguiremos evoluindo também, né? Isso pode ser impulsionado, sim, o ser humano evoluir, né? A gente estava conversando com o Eduardo antes da gravação desse programa, ele falou que a gente teve muitas evoluções e revoluções nos últimos anos, mas será que a gente não deixou do lado a parte moral, assim? Quando que a gente vai evoluir esse aspecto da nossa sociedade, assim, né? Isso que é um ponto importante. A gente não pode, só porque tá evoluindo de um lado, deixar o outro lado abandonado, né? Perfeito. Perfeito, porque isso conecta lá no capítulo da Gênese, que é exatamente o que Kardec fala. Por um lado, a humanidade está desenvolvendo várias maneiras de ter mais bem-estar. Inclusive, ele usa esse termo na tradução que eu estou estudando. Ele fala do bem-estar. Caramba, que interessante. E aí, um dia desses, eu estava lendo também, ainda na Gênesis, sobre o bem e o mal. E ali, Kardec, os espíritos falam que várias coisas que acontecem no mundo, por exemplo, flagelos destruidores, as chuvas, as enchentes, os vulcões, os furacões, etc., fazem a gente desenvolver inteligência. Né? E essa é só uma das categorias de males que acontece no mundo. A outra, muito maior, acontece por conta de nós. E ali ele fala que o desenvolvimento da ciência, a partir desses desafios que a gente tem na vida, né, ao longo do progresso da humanidade, é o que faz a gente ter melhores condições de habitar a Terra e de ter mais bem-estar. Aí eu falei, pô, que legal. Conectei isso com o final da Gênese e os dois falam a mesma coisa. A gente só evolui quando desenvolve a moral. E só dá para desenvolver a moral quando a gente tem uma tomada de consciência de quem nós somos, de qual é o impacto da nossa vida, da nossa existência no outro e qual é o impacto da relação com o outro no mundo. Só que qual que é o empecilho disso? Egoísmo, orgulho, ambição, ganância, que são todos malefícios que a gente tem, más condutas morais individualistas. Todas elas. Se você colocar todos os problemas que a gente tem em relação a más tendências, todos são individualistas. Quando eu tomo a consciência de que eu faço parte de uma rede mais ampla e tomo essa consciência e me coloco à disposição para servir a mim e aos outros e ao todo, eu vou evoluir. Porque naturalmente eu vou querer aprender mais sobre mim, né? Autoconhecimento e tal. Eu vou querer melhorar as minhas relações, eu vou desenvolver mais amor, eu vou botar meu coração em reforma. Mas é isso, eu preciso tomar consciência primeiro. Infelizmente hoje, uma boa parte da população tá meio que num brain fog, né? Que a gente chama, que é uma neblina mental. Tá só vivendo
de uma maneira automática, sem pensar muito. Sim. Eu acho interessante, assim, ó, tem alguns paradoxos às vezes quando eu paro para pensar em tecnologia. Eu não sou um cara tão tecnológico assim, né? Sou mais analógico, na verdade. Então, eu uso inteligência artificial, mas eu não sou um expert no assunto. Mas todas as vezes que eu ouço especialistas falando no assunto, tem alguns comentários que às vezes me chamam a atenção. Por exemplo, o crescimento da tecnologia é exponencial. Então, ele cresce, a tecnologia ela vai avançando cada vez mais rápido e as inovações vão surgindo cada vez mais rápido. Então, não é 1 mais 1 igual a 2, depois mais 1 igual a 3, então mais 1 igual a 4. Vai ser por multiplicação, vai ser cada vez mais rápido. Então, assim, é difícil para nós, seres humanos, a gente se acostumar com as mudanças quando elas são muito rápidas, Sim. muito repentinas, e a gente não consegue acompanhar o ritmo. Leva um tempo até nós, pessoas, nos adaptarmos às ferramentas e às novas realidades que estão surgindo. Então, o primeiro ponto há 15 anos atrás, quando eu era adolescente, eu não... Pegou a idade, hein, Elan? eu Pegou a idade. tô entregando. Você é um adolescente. A gente tá vendo aqui. Obrigado, Júlio, obrigado. Eu cuido muito da minha pele. Poxa, eu era da época em que eu não tinha um smartphone no colégio. Hoje as pessoas, os alunos, eles frequentam as salas de aula e eles têm inteligência artificial para colar e responder as provas. Exato. Então, assim, é loucura, assim. Foi um avanço, um salto de mudança de realidade que eu, que sou jovem, eu me considero jovem, né? Como eu bem disse, como o Júlio disse, exatamente. Tá registrado. Tá registrado. Eu já não peguei essa fase. Então, Sim. olha como essa mudança foi brusca. E os pais hoje, eles já têm um desafio que os pais de 15, 20 anos atrás também não tinham. Mas eu sou um eterno otimista. Eu sempre acho que apesar dessas dificuldades novas irem surgindo, com essas mudanças rápidas, com essas novas tecnologias, eu acredito que a humanidade ela sempre vai conseguir pegar e vai começar a tirar algum proveito bom disso. Igual você falou, muitos desses avanços vieram da guerra e hoje já não são mais utilizados na guerra, são utilizados no nosso dia a dia. Mas, apesar dela também facilitar a comunicação, a conexão, trazer informações rápidas, eu também vejo muitas pessoas dessa área de tecnologia, de psicologia, falando que, de alguma maneira, essa tecnologia ela nos distanciou. Então, de alguma maneira, a gente hoje vive em núcleos, às vezes cada vez mais isolados, ou às vezes muito centrados na nossa telinha, ao invés de nós olharmos para as outras pessoas. E eu achei muito legal você ter trazido essa reflexão de que quanto mais tempo nós tivermos, mais nós vamos poder nos dedicar às relações. Então, como é que você vê esse conflito, sabe? Das pessoas hoje, elas dedicando cada vez mais tempo, talvez para si mesmas, mas essa necessidade, que ela é humana, de que nós precisamos doar tempo uns para os outros, de que nós devemos voltar a essas relações humanas que as gerações anteriores viveram. Boa. Cara, esse realmente é um paradoxo bem importante da gente falar. Eu acho que a gente está num período fundamental para refletir sobre isso. Por quê? Porque se a gente pegar uma média aí da população, o que a gente vê é o recorte, né? A gente sempre vê um recorte da realidade. Mas o que a gente vê é que as pessoas estão amando as coisas e amando a inteligência artificial e amando o seu celular e as suas telas e estão usando as pessoas. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu uso as pessoas. E quando eu quero curtir a vida, dar uma relaxada e tal, eu amo a tecnologia. Então, tem uma inversão de papéis, quando na verdade a gente deveria usar as coisas como ferramentas e amar as pessoas. Então, a partir do momento que a gente entende essa inversão e fala assim, cara, a IA é super legal. Tá trazendo cálculos muito rápidos, tá facilitando muita coisa, tá fazendo a gente ganhar tempo. Se eu for por uma lógica de amar isso, eu vou querer usar cada vez mais e eu vou ocupar o meu tempo cada vez mais com isso. Então, eu vou querer ser 4 vezes mais produtivo no trabalho. A empresa vai querer lucrar 10 vezes mais do que lucrava antes. Ou a empresa vai demitir 700 funcionários e vai colocar 3 agentes de AI no lugar. E vai ver que isso não se sustenta. Inclusive, já tem empresas que fizeram isso, que são os que a gente chama de early adopters, né? São aqueles que adotaram logo no início uma tecnologia
e ficam super deslumbrados. Ai, meu Deus, agora a gente não precisa pagar mais um monte de coisa para as pessoas, e aí a galera que se lasca, né? Porque aí perde emprego, perde o sustento. E põe a gente de AI. Estão voltando atrás. Estão recontratando um monte de gente. Porque viram que tem capacidades humanas fundamentais nas organizações. E é aí que entram as relações. E é aí que entra o que, para mim, é a maior inovação tecnológica da humanidade. A AI não chega nem aos pés dessa inovação tecnológica, que já está embutida em todos nós, que pode ser usada de graça a qualquer hora do dia, mas a gente esquece, que é o amor. Essa é a maior inovação. Porque quando você coloca esse ingrediente na vida, em qualquer aspecto da sua vida, você floresce. E esse é um conceito da psicologia positiva, que é uma disciplina que eu já estudei, que eu dou aula num MBA sobre esse tema, de liderança e excelência humana, que fala sobre o florescimento. E o florescimento e os conceitos da psicologia positiva não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com humanidade, tem a ver com bons relacionamentos, tem a ver com engajamento, com um sentido da vida, um propósito, né, que a gente pode desenvolver com as nossas emoções e como a gente regula essas emoções. Então veja que há um campo da ciência profundamente conectado, para usar o termo, né, de tecnologia, com a humanidade. Com, assim, pesquisas indicando, por exemplo, que pessoas que têm o hábito de serem gratas todos os dias e o hábito de contemplar a vida, olhar para a vida com deslumbramento, tem maiores índices de recuperação em hospitais. Pós-cirúrgico, por exemplo, para pegar um recorte pequeno. E aí várias outras pesquisas indo ao encontro disso, de como a gente se desenvolve como seres humanos mais integrais e passa a usar a tecnologia como ferramenta, que é o papel dela. É só uma ferramenta. É só a roda do carro. Não é você. Você usa a roda do carro, você não é a roda do carro. Você não precisa amar e abraçar a roda do carro. É que a gente fica deslumbrado, né? Com as coisas que a AI faz. É só ferramenta. Sim, muito legal que você colocou a ferramenta como um potencializador, né? Exato. Ou seja, ela só potencializa aquilo que está dentro de nós e aquilo que a gente quer externalizar para o mundo. Mas aí você voltou e você falou de um campo da ciência que eu não vou conseguir reproduzir o nome. Na psicologia positiva? Perfeito, essa mesmo que eu estava precisando. E que eu acho que super dialoga com o espiritismo. Total. Total, Totalmente. né? Porque você fez alguns comentários que eu acho que é legal para o nosso público ouvir também esse contraponto para a gente incluir a religiosidade nessa conversa. Você fez alguns comentários como pessoas que têm gratidão na sua vida se recuperam de, por exemplo, fases pós-cirúrgicas com muito mais velocidade. E você consegue enxergar uma relação, por exemplo, dessa abordagem científica com essa relação espírita, com a base que Kardec trouxe da doutrina espírita? De que forma você encaixaria isso? Boa. Você sabe que eu tenho um dos conceitos da psicologia positiva, que é o das forças de caráter. Então, de maneira geral, né, o que a psicologia positiva vem trazer não é ignorar os outros ramos da psicologia. Então, esse é um campo de ciência da psicologia que busca os aspectos de forças do ser humano, né, as qualidades intrínsecas que a gente tem para potencializar. Então, tem ali um ramo da psicologia que vai tratar das doenças, e ele é super válido e necessário. Infelizmente, e eu brinco com os meus amigos psicólogos e psicólogas, eu falo, cara, vocês vão ser muito ricos. Porque, assim, tem trabalho pra caramba nos próximos anos, a gente tá tudo, né, cabeça a mil. Então, sim, é super importante. E aí, esse conceito das forças de caráter, cara, capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, item 3, as características do homem de bem. Você lê, é claro que é super depressivo ler esse item, que aí você lê ali uma página e meia e ele, Vral, isso aqui é não sei o que, você tem que ser bom, caridoso, papapá, não sei o que. Chega no final, a última frase é, essas são só algumas das características. Aí você fala, cara, eu vou voltar para um mundo primitivo, provavelmente, né? Mas o que tem de relação aqui?
O que esse item está dizendo é, gente, isso aqui é um mapa. Olha para isso aqui como um mapa e uma bússola. E aí vai se desenvolvendo. Então, várias dessas características, a ciência atribui a forças de caráter e virtudes, que também mostra como um mapa. Então, assim, tem amor, por exemplo, como uma força de caráter, metrificada. Você consegue fazer testes para ver quais são as suas principais forças de caráter. Tem a bondade, a generosidade, a lealdade, por aí vai. Tem várias, né? São 24 forças de caráter. Então, olha como está bem em paralelo uma coisa com a outra, né? A doutrina espírita mostrando o desenvolvimento moral, características da pessoa de bem, e a psicologia positiva e a ciência mostrando forças de caráter e virtudes que te tornam uma pessoa de bem, no fim das contas. Cada uma usa o seu vocabulário, mas é a mesma coisa. Que legal. Eu não lembro quem foi que falou, se foi Kardec, se foi Chico, se foi Emmanuel, mas alguém disse em algum momento, né, que em algum ponto a ciência e a religião iam voltar a se aproximar, né? Sim. Porque sempre foi um conflito, né? Ciência e religião, não, eu só acredito na matéria, só acredito na ciência, eu não acredito em Deus. Aí do outro lado, não, mas Deus é inexplicável, a ciência não vai conseguir explicar isso. Aí chega um determinado momento do avanço das coisas em que os dois campos começam a se aproximar de novo, né? Tanto que, enfim, isso é papo para outro episódio, né? De a origem da criação, bóson de Higgs. Ixi, dá para viajar, dá pra gente conversar muito aqui. Mas vamos voltar para tecnologia e inteligência artificial aqui, né? Bora. Uma outra coisa que a gente vem percebendo aqui nessa questão do isolamento, das pessoas às vezes se desconectarem, de não estarem se conversando, se aproximando, se intensificando nessas relações, é que eu percebo também que tem pessoas que às vezes têm começado a usar as inteligências artificiais para encarar a solidão. Sim. Porque essas ferramentas generativas permitem com que você converse com elas. E aí, enfim, tem gente que está até usando isso de uma forma que não deveria ser a abordagem, porque ela tem ali algumas métricas, a forma como ela conversa com você não é propriamente uma forma humana, né? Ela é meio que feita para agradar a gente. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Cara, perfeito você trazer isso, Luan, porque, como eu disse no início, né? Como a inteligência artificial não é artificial mesmo, ela foi criada a partir dos nossos dados, ela vai querer agradar a gente, porque a gente não gosta de ser desagradado, né? Pô, você fala um negócio, a pessoa fala, não, mas você é burro, cara. Sabe aquele meme do Caetano Veloso, né? Isso é uma maneira burra que você tá falando, você tá perguntando de um jeito burro. Então a gente não gosta de ser contrariado. Muita gente não gosta de receber feedback. Fala, ó, você tá indo pelo caminho errado, não faça isso. Essa não é uma atitude boa. Isso que você fez prejudicou aquela pessoa. E aí o que acontece? A inteligência artificial, como você colocou, ela reproduz a necessidade humana de ser agradado. E aí muita gente está usando como terapeuta. Isso é um perigo, rapaz. Isso é um perigo. A gente usar como amigo, como namorada, como terapeuta. Porque a gente fica recebendo reforço positivo o tempo inteiro. E isso não desenvolve moral. Isso alimenta o ego. Isso faz a gente achar que a gente tá certo em tudo. Então você tá fazendo a maior besteira da sua vida. E aí ela tá lá, é verdade, Júlio. Nossa, olha, você é uma pessoa super inteligente. Vai lá, faz isso mesmo. E, cara, não dá. Então, assim, tem um problema grande em relação a esse ponto. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas sobre esse assunto em específico. E, graças a Deus, é uma quantidade pequena de pessoas que está usando. Então, foram feitos estudos com as inteligências artificiais para pegar as principais atividades que são realizadas ali. Tem realmente uma pequena porcentagem de pessoas que estão usando assim. São pessoas muito solitárias, que estão buscando na inteligência artificial alguma coisa terapêutica. E não vão encontrar, infelizmente. E aí tem um outro problema aqui. As gerações que cresceram na pandemia, quando eu digo gerações, digo os adolescentes. Crianças e adolescentes da pandemia perderam uma fase muito importante de desenvolvimento cerebral da inteligência social. Então é por isso que hoje, né, estamos em 2025, para você que está assistindo em 2320, né, este podcast, ainda estamos em 2025. Então,
esse período, né? Então você pega aqui os adolescentes de 17 anos, por exemplo, que tinham 12 na pandemia, tem muito mais dificuldade de interação social do que nós tínhamos. Porque a gente vivia na rua, a gente foi para a escola todo o período. Eles perderam 2, às vezes 3 anos, dependendo da região. E isso mexe estruturalmente no cérebro da pessoa. E aí, esse aqui é o ponto do resgate. Como é que a gente volta a desenvolver a inteligência social? Como é que a gente, mais uma vez, usa a IA para ferramenta só e não para ser terapeuta, por exemplo? Terapeuta é isso, é tete a tete, é olho no olho. Existem nuances humanas que a IA não consegue perceber. Porque a IA trabalha com dados. O ser humano trabalha com sentidos. E com coisas que vão além, né? Aqui a gente pode falar tranquilamente que a intuição, a espiritualidade no entorno, a energia dos lugares. Então, tudo isso faz da experiência humana muito mais rica do que a experiência da AI. Só que muito mais autêntica também. Então, se você estiver na terapia e seu terapeuta ou sua terapeuta falar, né, ou te ajudar a compreender que aquilo que você está fazendo não é bacana, talvez você não goste. Mas isso faz parte da sua evolução. Então, a gente está fugindo da dor, muitas vezes. Sim. Isso me lembrou aquela história que às vezes as pessoas falam dentro do centro espírita. Aquela historinha assim... Quem faz mais reforma íntima? O monge que se isola nas montanhas para meditar 24 horas por dia e se dedicar apenas à sua oração, ou a pessoa que está vivendo ali, trabalhando, cuidando da família, tendo que trocar o pneu do carro porque furou e consegue encaixar uma leitura quando dá, mas está se esforçando, está enfrentando e está no meio do furacão. E obviamente, isso aqui não é um julgamento, né? Eu não estou julgando o monge, mas a provocação é que reforma íntima e crescimento moral acontece ali com pessoas, né? Com as relações, com as dificuldades, com as provações. E muito porque, assim, às vezes a gente precisa ser testado. É nos momentos de dor, de privação e de dificuldade em que às vezes a gente se lembra que Deus existe. Sim. A gente se lembra da oração como uma ferramenta de fortalecimento. Às vezes quando a gente perde uma pessoa, a gente começa a ser mais grato pelas pessoas que a gente tem, ou pelos momentos que nós tivemos com aquela pessoa e que a gente não soube reconhecer. Então, em muitos momentos, a dor também é um instrumento de crescimento. A gente não precisa buscar ela num sentido de buscar a dor pela dor, né? Sim. Mas isso faz parte, e eu vejo isso, assim, às vezes, nessa fuga da dor que você comentou, às vezes a gente deixa de desenvolver a nossa maturidade, a nossa inteligência emocional, e a gente vai se apegando a algumas outras coisas, né, que viciam, né? No fundo, é um vício, né? Sim, assim, sem dúvida. Busca pelas aparências, enfim. Uma grande gama de coisas que nós precisamos trabalhar. Muito bom. Eu achei interessante assim, essa reflexão, e é legal a gente olhar para o passado, olhar para o presente para tentar entender isso. Eu queria fazer um pequeno exercício aqui, Júlio, fazer uma pergunta para você, né? Como que você imagina, num cenário positivo, que as pessoas passaram a usar AI bem e tudo mais, como que isso pode impactar a nossa sociedade, assim? Como que você vê isso? Pô, vai dar tudo certo, cenário utópico mesmo, vamos torcer para que isso se concretize, mas... Pô, se der tudo certo, vai ter isso de bom pra gente. Como que você vê isso? Bom, primeiro que ainda bem que o exercício era só uma pergunta e não 20 flexões. Né? Vamos fazer um exercício. Falei, eita, vou tirar exercício, polichinelos. 20 polichinelos. Cara, eu adoro esses exercícios de imaginação. Inclusive porque a imaginação é um elemento muito humano que a gente começou a perder, né? E isso tem que ser estimulado a vida inteira. A gente tem muito isso na infância. Criança pode brincar, adulto não, né? Adulto tem que ser sério, tem que parecer... Ai, nossa, eu sou super sério, chato, né? E isso é um exercício de imaginação. Então, como é que eu imagino isso? Para mim, se tudo der certo, a AI vai resolver os problemas de aquecimento global, de desigualdades sociais, porque vai conseguir fazer os cálculos mais rápido para a gente entender de que maneira a gente atende esse problema, os problemas de saneamento básico e distribuição de água,
para as pessoas, porque tem milhões de pessoas no mundo que não tem água, né? Fome, e vai acabar com as guerras, porque vai encontrar soluções diplomáticas melhores para um equilíbrio social, econômico, político, geopolítico como um todo. E aí o que sobra para nós? Para mim, esse futuro ideal é um planeta regenerado com muito mais natureza, por exemplo, em que até as nossas estruturas físicas, prédios, casas, hospitais, enfim, tudo aquilo que a gente tem de construção, encontra uma integração com a natureza, com as formas da natureza, com os elementos, né, de luz, de espaço, de captação de energia. Então a gente desenvolve, por exemplo, energias renováveis. Para de consumir o planeta. Para mim, uma AI que chega pra gente e fala assim, gente, acabou, vocês não vão usar nada mais do planeta. Encontramos aqui uma solução renovável para manter a vida na Terra. Cara, é um mundo maravilhoso. E um mundo que volta a nossa integração com a natureza, que é onde realmente está a vida. A vida não está aqui, né, nos elementos, nas coisas, está na natureza. E volta a nossa natureza humana da relação. Aí é o que eu falo que tem uma IA que ela é mais poderosa do que a inteligência artificial, que é a inteligência ancestral. Que é a gente olhar para o passado e ver aquilo que era bom, claro, e nem tudo era bom, mas recuperar coisas como essa de estar com as pessoas. Cara, de trocar ideia, de contemplar. Só que a gente ainda está numa sociedade produtivista, né? Então, para mim, o mundo ideal é esse, que a gente continua tendo funções úteis na sociedade, mas que as coisas já estão mais equilibradas entre todo mundo. A gente tem condições melhores de vida. Muito bom. Eu achei legal que você trouxe isso, porque é legal a gente pensar realmente, pô, tomara que dê certo. A gente não tem muito controle sobre como resolver, como fazer e tudo mais, mas o potencial é gigantesco, né? E que seja algo que motive a nossa sociedade a se tornar melhor, né? A gente tava falando sobre tecnologia, eu tava lendo um tempo atrás o Nosso Lar, né? Uhum. Tem tanta tecnologia lá, você tem essa entrada dos espíritos recém-desencarnados que eles se deslumbram vendo tudo que tem de diferente lá, e é tudo muito rápido, e se move, e as coisas se reconstroem, é tudo tão bonito assim, né? Então, Sim. o espiritismo, ele também tem esse pezinho na tecnologia, por ter esse pezinho na ciência, né? Que a gente também consiga usar isso como uma força positiva pra gente, né? Pra gente poder espalhar a palavra, pra poder cultivar o mundo de uma maneira melhor, né? E agora eu queria trazer uma pergunta, inclusive, eu falo bastante sobre AI com com o maior fã desse podcast, que é o Augusto, né? Ele foi meu aluno de mocidade, e a gente fala bastante sobre isso, porque é algo que já tá no dia a dia de todo mundo e dos espíritas também. Sim. Então, se você vai preparar uma palestra, se você vai preparar um vídeo, vai preparar um podcast, muitos de nós já estão usando, alguns da maneira mais certa, alguns de uma maneira não muito legal e tudo mais. Mas eu queria trazer para você essa pergunta também sobre como que você vê esse uso da AI, agora falando especificamente das generativas, para fazer um trabalho voltado para o espiritismo, assim. Boa. O que tem de bom, o que tem de ruim? Como que a gente pode ver essa questão? Deixa eu só complementar a pergunta também, que eu acho que é legal pensar no público que já trabalha, que às vezes usa para produzir as coisas, mas também para os curiosos, as pessoas que também querem pesquisar e querem substituir o livro pela IA. Boa. Boa. Então vamos em duas etapas aqui, né? Quem usa para preparar algum tipo de conteúdo, então é o que eu produzo para fora e o que eu busco para dentro, né? Que é o estudo, eu quero entender melhor isso aí, eu vou usar a AI. Bom, aí eu vou dar um exemplo próprio. Eu uso a AI sempre para produzir, por exemplo, para construir aulas, que eu dou aula, né? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Então eu dou aula e faço palestras. E faço os eventos, principalmente de juventude, no Brasil inteiro. Eu sempre uso AI. Sempre. Aí você pensa assim, pô, aí o Júlio chega lá, o tema é tecnologia e espiritismo, eu chego pro ChatGPT e falo, GPT, cara, o tema é esse, eu tenho 2 horas, monta o evento aí pra mim? Aí ele monta, me traz o evento, eu vou lá e aplico, né? E não é nada disso. Por quê? Porque se você faz isso, talvez ele traga coisas que nem você entendeu. E aí na hora a galera pega.
Porque você faz uma pergunta, você desmonta a pessoa já. Você não vai perguntar para o GPT no meio da palestra. Então, como é que eu uso e como é que eu vejo que pode ser, dentre tantas outras possibilidades de uso? Eu levo para o GPT ou para qualquer outra AI o tema que eu vou abordar. Então, ó, o tema que eu vou abordar é ecologia e espiritualidade. Eu vou usar tais referências, eu tenho tanto tempo, o público é tal, de tantas pessoas, então eu dou um contexto. E aí, no final, eu peço assim, me faça as principais perguntas para eu te ajudar a você me ajudar a montar essa estrutura. E aí ele vem com 20 perguntas. Cara, eu fico ali 40 minutos, às vezes 1 hora respondendo. Por que eu faço isso? Porque eu estou pensando... Ele não tá me ajudando a montar, ele tá me ajudando a pensar sobre como montar aquela estrutura. E aí eu vou pensando, puta, é verdade, isso aqui, ó, eu penso dessa forma e tal. Aí eu mando tudo para ele. E eu falo, bom, agora a partir disso, eu tive tais ideias. O que você acha? Aí eu jogo e ele vai me devolvendo e dando feedback. E aí, claro, para não entrar no modo egóico, eu falo assim, eu não quero elogios. Eu não quero que você fique me dando aprovação. Quero que você seja objetivo e direto. Isso aqui funciona, não funciona? Como que eu posso aprimorar? Que novas ideias você traz? Então eu crio junto e não só com a AI. Então esse é um modo. Vou dar só mais uma dica e vou pro lance do estudo, que é... Cara, tem um uso maravilhoso de AI para as casas espíritas, para os perfis espíritas de redes sociais, que é calendário editorial. Me ajude a elaborar um calendário editorial de espiritismo para este público nestes formatos. Por exemplo, Instagram, eu quero carrossel, eu quero Reels. E aí você pode também pegar referências. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do LinkedIn. Tem um cara que eu sigo, que é o Victor Wendt, que ele fala muito sobre como criar conteúdo para o LinkedIn. E ele lançou um e-book. Eu subi o e-book na AI, falei, me ajuda a estruturar uma maneira de que eu crie posts de LinkedIn e atenda a esses requisitos que ele usa. Então, eu crio. Ela avalia. Eu crio. Ela me dá sugestão e feedback. Então, você vê que é ferramenta? Ah, mas se não tiver AI? Não tem problema nenhum. Dá para criar do mesmo jeito. Talvez demore um pouco mais, mas dá para criar. Em relação a estudo e leitura, aí é uma religião minha, que é a literatura, cara. Putz, eu amo ler. Eu vim pra cá, né? Meu Kindle tá na mesinha ali, eu vim lendo. Eu amo essa construção da imaginação, do conhecimento. Quando eu atribuo isso para uma AI, eu perco um desenvolvimento intelectual também. Eu perco musculatura cerebral. Real. E aí a gente vai chegar lá com 60, 70 anos mais atrofiado. Então eu vejo, qual é o bom uso que eu vejo da AI nesse ponto? Faz teu estudo, inclusive, olha só, tendência, né? Como o GPT, a OpenAI percebeu isso, com estatística de uso, eles criaram um modelo dentro do GPT para te ensinar. Que é um modelo que você ativa e ao invés dele te explicar o conceito, assim, ele te dá todas as respostas, ele te faz chegar no tema. Então ele cria questões para você, ele te ajuda a estudar. Pô, GPT, eu preciso estudar sobre a lei de sociedade da doutrina espírita. Entro lá na Kardecpedia, copio toda a lei de sociedade, subo no GPT e falo, me ajuda a estudar. Cria um plano de estudo para mim aqui. E aí você sente o teu bumbum na cadeira e estude e leia. E não terceiriza pro GPT, porque ele já sabe coisa pra caramba. É a gente que não sabe. Que legal. Eu queria voltar um pouquinho no exemplo que você deu das 20 perguntas, porque você falou muito rápido, eu achei muito interessante, mas eu não consegui acompanhar. Tranquilo, eu volto. Você chega no GPT e fala, eu quero falar sobre isso. Sim. Beleza. Aí você fala, me elabore 20 perguntas, como é que é? Fala um tema, Luan, que você gostaria de aprender mais. Vou falar sobre... Meu Deus. O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Então você quer entender melhor como que está organizado o Livro dos Médiuns. E você precisa fazer uma palestra sobre isso. Você precisa dar uma aula sobre o histórico do Livro dos Médiuns. Então você chega para o GPT e fala, olá, eu vou fazer uma aula sobre o Livro dos Médiuns, que vai durar 50 minutos.
para tantos alunos, e eu tenho esses recursos. Eu tenho uma tela, eu vou usar slides e eu quero ter aqui uma dinâmica. Antes de você me ajudar a estruturar a aula, me faça as principais perguntas que vão te ajudar a me ajudar. Então, quando eu responder as perguntas, eu vou ajudar o GPT a criar essa aula. E aí, o básico, a principal questão é você pedir isso. Me faça as principais perguntas para que a gente crie essa aula juntos. Cara, ele vai vir com muita pergunta. Então, ele vai perguntar para você desde coisas básicas, operacionais, do tipo... quais são os formatos de aula que você já fez, o que você gosta? Como que você prefere que a sala esteja organizada? Então, tudo isso são coisas que a gente teria que pensar. Aí eu passei para ele me ajudar. Me dá um norte aqui. Aí ele te dá um mapa. E vai para o conteúdo. Então, assim, você quer que seja um conteúdo mais histórico, mais prático ou mais vivencial? E aí você elabora. O que é mais prático para você? É isso, tal. E depois ele ainda pode responder as suas próprias respostas. Continuar esse diálogo. Uau, não, eu tô desacreditado aqui. É aquele emoji, né? Assim, minha mente explodiu aqui agora, porque... Olha, eu vou falar aqui, no meu trabalho a gente recebeu um treinamento de inteligência artificial. Eu sou advogado. Uhum. E aí, enfim, como a gente trabalha com lei, com julgamentos, a gente não pode... Por exemplo, a gente quase não usa para pesquisa inteligência artificial, porque é um pouco perigoso, né? A gente tem que trabalhar com certeza. Sim. Então não pode ter alucinação da inteligência. Tem um rigor técnico para isso. Exato. E eu não tinha ouvido falar disso. Eu falei, me fazer 20 perguntas para me ajudar a pensar no assunto. Eu falei, genial. As minhas aulas no Centro Espírita nunca mais serão as mesmas. Nunca mais serão as mesmas. Eu acho legal o que você trouxe, porque assim, não é você usar ou você não usar, né? Se for usar, é você usar certo. É o como usar, né? Uhum. A maneira como você vai usar para melhorar o que você já ia fazer, né? Essa questão que até você trouxe de consultar e tudo mais, assim que foi lançado, né, ao grande público o ChatGPT, a gente teve... Eu acho que deve ter sido um dos primeiros, assim, a começar a utilizar, porque eu sou entusiasta, assim, eu gosto de entender as ferramentas e tal. E aí eu fui jogar assim, beleza, a gente tem um programa de aulas, eu falei, ó, me dá uma aula tal baseada nesses livros aqui. Aí beleza. Aí ele começou, aí eu fui ver o resultado, falei, peraí, mas isso aqui não tá nesse livro não, na página tal, peguei o livro, não tinha nada daquilo escrito. Falei, uai, porque existe uma limitação assim, né? Então a gente tem que ter o dobro do cuidado também pra saber, será que aquilo tá certo? Essa informação está baseado em algo verdadeiro? Porque tem muito achismo na ferramenta também. Uhum. Ele se baseia não só em fontes que oferecem toda a qualidade e todo esse conhecimento, assim, certinho, mas em muitas coisas que não são tão corretas, né? Então vale você sempre bater o olho, checar, ver se tá certinho e tudo mais. Se você puder inserir informação e pedir pra ele trabalhar em cima daquilo, é melhor do que você pedir pra ele deixar tudo pronto pra você, né? E Esse é um ponto importante. Entra aqui o lance da alucinação, que é o algoritmo é programado para sempre te responder. Cara, só isso já cai por terra, porque você falar assim, me traga quais questões do Livro dos Espíritos Kardec fala sobre o uso do TikTok nos centros espíritas. O GPT vai te trazer. Ele vai falar que é na questão 715. Que o Kardec perguntou para os espíritos como usar o TikTok no centro espírita. Que ele sempre vai te responder. Então, sim, tem que verificar. Sempre checar os dados. E foi Livro dos Espíritos mesmo, assim. Porque foi, nossa, excelente resposta. Exatamente o que eu queria. Era tão bom que não existia, né? Era invenção, né? Essa é a cilada. Olha exatamente o que eu queria. Só não existe. Caraca, Kardec falando do tigrinho aqui. Exatamente o que ele ia saber que ia ter o tigrinho em 2025 no Brasil. Então é bom a gente ter cuidado, assim. Você não pode confiar totalmente, assim, né? Trabalhar, eu utilizo bastante para correção, para reorganização de tópicos e tudo mais. Então, por exemplo, recentemente eu preparei uma aula e eu falei, pô, isso aqui tá legal, mas eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa. Uma parte dinâmica. Aí eu pedi uma sugestão de dinâmica, aí ele, pum, isso aqui é legal, isso aqui eu consigo buscar 10 ideias, uma faz sentido pra cá, peguei e utilizei. Mas eu acho que talvez eu não tô chegando no objetivo aqui. Se eu reestruturar o que tava no final, vem no começo, que vem ali e tudo mais, eu faço esse caminho. Putz, aí tá algo mais boa. Funcional, porque eu já ofereci a totalidade e só pedi uma reorganização.
para isso pode ser utilizado, Super. que facilita, né? Sabe uma coisa que eu faço também? Eu vou deixar 2 dicas. Que eu fiz recentemente em 2 aulas, uma palestra e uma aula que eu dei, que foi... Era um trecho ali, um era do bem e o mal, da Gênese. Então eu estudei a Gênese, eu li o capítulo e fiz os meus grifos. E aí eu peguei um caderninho e fiquei escrevendo à mão, ali, ideias, né, que me vieram, assim, isso, tal tema, isso aqui significa isso, não sei o quê. Quando eu fui pro GPT, eu já fui com as minhas anotações. Falei, eu anotei isso aqui, copiei o capítulo inteiro, falei, o capítulo é esse, eu tenho tanto tempo, eu tô pensando em ir por esse caminho. Me faça umas perguntas para me ajudar a montar isso aqui? Funcionou. Mas outro que é fantástico, você falou, Luan, de montar aula, né, de juventude e tal. Cara, eu preciso explicar obsessão e desobsessão numa aula. E a minha turma é uma turma que gosta muito de K-pop ou de dorama. Vou pegar dorama. Minha turma adora dorama, em especial esses 3 aqui. E aí você ativa lá o recurso de pesquisa no Google, né? Porque agora já tem para você pegar dados mais confiáveis. Fala assim, me ajuda a explicar a obsessão e desobsessão com o dorama? Cara, dá pra você viajar com super-heróis. Com, sei lá, histórias em quadrinhos. Com mangá. Com música. Então você consegue colocar mais informações. Mas a criatividade vem de nós. E aí, a partir daquilo, sim, você consegue desenvolver alguma coisa. E vá assistir o dorama, se você for fazer uma aula disso, né? Não, a pessoa vai perguntar, mas esse personagem aqui não tem nada a ver com isso. Uhum. Esse foi o GPT que me falou. Nossa, não, muito legal. Eu queria... Desculpa, pode ir. Não, eu só ia falar que eu tô impressionado. Pode continuar. O potencial ele é gigantesco, assim, mas eu até queria trazer, indo para essa avançando nossa discussão, algumas questões que talvez a gente pode ficar preocupado também, assim, né? Que não é mil maravilhas, assim. A gente tem, por exemplo, muitos artistas que têm as suas artes totalmente roubadas e tudo mais. Você trouxe Exato. o exemplo do Estúdio Ghibli também lá atrás. A gente tem autores, né, escritores que também têm o seu estilo. Prepara o roteiro do Coração em Reforma como se fosse Machado de Assis escrevendo aqui. Então já ia ter aqui escrito dessa maneira, por exemplo, Exato. assim, né? E tem também a questão do impacto ambiental, né? Então eu queria trazer essas questões. Como que você vê essa questão? Como que a gente pode, talvez, utilizar melhor ou não utilizar, ou moldar melhor essa plataforma para que ela possa trazer a parte de benefício, mas sem também trazer a parte negativa que vem junto, né? Eu sabia que as perguntas iam ficar mais difíceis. Se quiser 3 minutinhos aí pro chat GPT responder. Me dá um tempinho aqui, um intervalo. Mas acho que dá pra gente refletir sobre, porque acho que uma resposta, né, evidente, assim, clara para ela, não temos, porque o mundo inteiro está pensando nisso. Então, acho que tem 2 pontos. Um é uma questão ética e de direitos autorais, e isso está sendo discutido em várias instâncias, artistas, né, se organizando para proteger os seus trabalhos. Cara, um tipo de arte que eu acho maravilhoso, em algum momento eu quero fazer, eu já fiz curso bem rápido, só para curtir, para ver como que era, é a dublagem. Dublagem é maravilhoso. Já tem IA que reproduz a voz. Pega aí os principais dubladores, pessoas que levaram anos desenvolvendo seu trabalho e reproduz. Então eles estão se organizando para proteger os seus direitos e o seu trabalho. Então tem várias indústrias olhando para isso, o cinema está olhando para isso, que agora essas últimas AIs generativas de vídeo estão gerando cenas épicas, e eu já trabalhei com cinema, então, cara, você tá num set de filmagem, é um trabalho do caramba, gasta dinheiro, cansa, tem um monte de gente envolvida, mas é vivo, né? E a AI tá lá e vai e reproduz. Então, como é que isso fica no futuro? Não sabemos. E eu entendo, assim, a opinião completamente pessoal, é que a gente precisa proteger aquilo que é de propriedade humana, né? Propriedade intelectual, aquilo que veio do intelecto humano. Então, esse é um primeiro ponto. Qual que era o segundo mesmo? Questão ambiental. Perguntei só para ganhar tempo, ele respondeu tão rápido. Elabora aí. Não, assim, brincadeira, tem... mas... Como um bom advogado, eu vou advogar em prol do Júlio. Por favor. Né? Não, acho que a gente vai dar um jeito. É isso que eu acredito. Resolvido, então. Pronto. Muito obrigado, Luan. Ganhei 7 segundos.
Ganhei 8 segundos, tô preparadíssimo agora. Cara, a questão ambiental talvez seja uma das questões mais difíceis da gente resolver, mais críticas, não é nem mais difícil, mais críticas. Porque o consumo de água está crescendo para você manter os data centers refrigerados. Eu sou otimista também, eu sou esperançoso de que a gente vai encontrar maneiras que degradem menos o meio ambiente para conseguir refrigerar esses grandes sistemas. E aí tem um ponto que eu penso sobre sustentabilidade, e eu fiz um evento ano passado que era de ecologia e espiritualidade. Então o exemplo que eu dei aqui foi real, né? De montar e tudo mais. Foi lá na Bahia, inclusive. Que é claro que é importante que a gente tome um banho rápido para não consumir muita água. Mas um banho de 5 minutos para um de 7 tem um impacto ínfimo no quanto a gente está prejudicando o meio ambiente. Porque são as grandes indústrias que estão consumindo mais do planeta, né? Então, enfim, tem uma série de indústrias aqui que a gente poderia listar. Então a gente precisa entender também esse ponto. O consumo de água da AI está vindo porque eu estou usando o GPT para montar uma aula de espiritismo, ou porque tem várias empresas usando a aprendizagem de máquina num nível muito avançado, produzindo cálculos absurdos, que talvez o resultado disso seja só o enriquecimento do dono dessa empresa, que são os bilionários e trilionários, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Existe uma pessoa que tem 1 trilhão de dinheiros, e existe 800 milhões de pessoas que não têm o que comer, que vivem com menos de $1 por dia. Então, é muito discrepante. E aí, no meio de tudo isso, tanto no aspecto de sustentabilidade, quanto no aspecto de uso correto e ético, tem um elemento: intenção. Qual é a intenção que nós estamos colocando naquilo que a gente faz? Porque você tem uma empresa ou um laboratório de pesquisa que usa AI, que está usando grandes núcleos de processamento, está gastando água, mas que está desenvolvendo um meio de, por exemplo, produzir alimentos saudáveis para as pessoas, ou criando políticas econômicas que permitam que a desigualdade diminua, cara, isso é interessante. Ou uma das pesquisas que que a empresa que eu trabalho investiu, que é como você calcula mais rapidamente a liberação de leitos de UTI de um hospital. Cara, isso salva vidas. Porque a diferença da vida para a morte, às vezes, é de 5 minutos. Que eu consegui internar uma pessoa, por quê? Porque tem uma AI, tem um agente rodando ali, me dando informação em tempo real, de que este paciente já pode sair, porque todos os dados dele, né, o relógio tem vários, mas você coloca os eletrodos, tudo isso está indicando que ele pode sair e o outro já pode entrar. Salvei uma vida. Então dá para usar de uma maneira positiva e ética. E que por hora ainda gasta recursos do meio ambiente, mas que eu tenho esperança de que a gente vai encontrar meios para não gastar mais. Sim, muito legal. E é um assunto assim que é difícil, assim, principalmente no nosso, aqui na nossa limitação. Sim. De estudo, etc., a gente entrar, porque senão a gente também acaba indo para outras conversas, né? Por exemplo, eu um dia desses, vou compartilhar, olha, para quem é uma pessoa analógica, eu vi um estudo da China que eles iam fazer um centro de data center no mar, debaixo da água. Exatamente. Para trabalhar refrigeração e consumir menos, enfim. Ou em lugares muito gelados. Exato. Também, nos polos, né? Bom, conhecimento também é cultura, gente. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria voltar agora para uma perguntinha final, antes de nós encerrarmos. A gente falou muito aqui, muito sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, aprendemos bastante. Acho que para quem está nos ouvindo também aprendeu como dá para usar no dia a dia, na prática. E, no fundo, teve uma pergunta que talvez a gente não tenha feito, mas eu queria fazer com um exercício de imaginação, que você falou que você gosta de fazer. Que é como nós, no nosso dia a dia, a gente pode talvez utilizar a inteligência artificial para fazer o bem. Mas como que eu queria fazer esse exercício de imaginação? Eu queria que a gente imaginasse assim: se Jesus encarnasse nos dias atuais, entre nós aqui, gente como a gente,
Você acha que Jesus utilizaria inteligência artificial? Você acha que os apóstolos estariam ali utilizando a tecnologia para fazer o bem de alguma forma? E de que forma você imagina isso acontecendo, hein? Olha só. Olha só. Achei que ia deixar só pra Jesus, mas jogou pra minha Você imaginação. pensou que não podia piorar as perguntas? Piorou muito, que botou num patamar de Jesus. Cara, mas assim, excelente pergunta, Luan. Muito legal a gente fazer esse exercício, né? E quem estiver ouvindo pode fazer também. Será que Jesus e os apóstolos usariam? Eu imagino que sim. Vou reformular. Eu gostaria que sim. Porque o fato deles utilizarem permite que a gente tome como exemplo. Cara, se Jesus encarnou aqui e começou a usar AI, eu vou ficar de butuca ali, ó. Como é que você está usando, né? Agora, ampliando ainda mais a imaginação. Quais seriam possíveis usos de AI? Por mais que Jesus era um cara massa que falava ali com a galera e tal, talvez ele não soubesse todos os idiomas. Então, primeiro ponto, ele já podia usar para tradução, né? A outra, e eu acho que ele era excelente nisso, eram as parábolas. Então, eu imagino que ele poderia usar a AI para enriquecer ainda mais as parábolas. Até para que ali ele usou parábolas da região, né, que ele conhecia. Mas se ele fosse falar para uma outra cultura, talvez aquela parábola não ia encaixar. Então, ele podia fazer um paralelo. Podia chegar para a AI e falar, ó, tem uma parábola aqui, tem um negocinho aqui para compartilhar com você. Eu pensei nisso aqui. Só que eu quero falar num outro país, tá? Eu preciso falar disso no Japão. E do Japão eu vou para a Austrália, que depois eu vou para o Camboja e para a Irlanda. E aí eu termino no Canadá. E cada cultura é de um jeito. Como é que eu poderia adaptar aqui? E aí roda, enquanto roda, ele vai tomar um vinho com os apóstolos e curtir, né? Que era o que ele fazia, cara. As coisas de Jesus eram... Claro, não tinha tecnologia como a gente conhece hoje, mas acho que toda a trajetória dele, a vida dele como a gente conhece, tem muito da troca humana. Então eu penso que ele poderia colocar AI assim, ó, vai anotando aí. Faz o evangelho segundo a AI. Ó, fica a dica. Então como é que a AI pegaria essas informações de todos os apóstolos? Pensa que louco isso, né? Cada apóstolo fazendo suas anotações. Evangelho de Mateus, Lucas, João, não sei o que, Paulo. Junta tudo, bota numa AI para ela compilar, fazer um compiladão. Cara, seria incrível. Então, acho que são alguns usos da minha pequenez perante Jesus, que deve estar olhando para isso e falar, é besta, né? E usar para nada disso. Não, eu acho que é intencional, né? Quando nós intencionalmente procuramos fazer algo, a espiritualidade nos dá apoio para fazer aquilo. Sim. Por exemplo, tô pensando aqui agora, com você, assim, Ao vivo. ao vivo. Você que tá nos ouvindo, você não sabe como começar uma conversa difícil com alguém? Pergunta. Tive uma briga, um desentendimento com meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai. Aconteceu isso, não sei como pedir desculpas, como eu posso começar? Não procure as respostas. Procure uma ferramenta que possa te ajudar a pensar. Quero fazer a caridade, mas tenho pouco tempo, porque meu trabalho profissional está pesando muito. Como eu posso fazer o bem na sociedade? Excelente. Procure uma forma de pensar. Às vezes, quando nós manifestamos a nossa intenção, a gente começa a encontrar respostas para aquilo que a gente procura. Então, a inteligência artificial, com certeza, ela não é nem sempre para procurar um roteiro de aula, que nem a gente falou, né? Mas às vezes, assim, para nos dar inspiração. Isso também ajuda. Então, acho que Jesus, com certeza, ele usaria todas as ferramentas. Eu também concordo. Ele usaria todas as ferramentas que estariam ao alcance dele. Incluindo redes sociais. Incluindo redes sociais, teria uma conta no Instagram, Jesus, eu estaria seguindo ele lá. A live do Sermão da Montanha ia ser Pensa, espetacular. cara. Você vendo o númerozinho subindo ali, 14 milhões de Os pessoas. coraçõezinhos subindo na tela, assim. Nossa senhora, alguém precisa fazer um filme disso, por favor. Seria Muito bom. sensacional. Eu acho que é o uso de um recurso que está à disposição, né? Porque nada que está no mundo tá à toa. Tudo é permitido por Deus. Que está intrinsecamente em nós todas as leis, né? Na consciência. Então, o desenvolvimento de tecnologias que nos favoreçam está nos planos. O lance é a intenção. É a moral, como que a gente vai usar isso.
Muito bom. Acho que esse foi um dos episódios, assim, que rendeu um papo... Rendeu um dos papos mais legais que a gente teve aqui no Coração em Reforma. A gente só tem a agradecer, Júlio. Eu que agradeço, Que eu conversa adorei esse sensacional. papo, cara. Já foram 15 minutos de episódio? Já passaram todos os 15 minutos, você acredita? Caraca, é rápido, né? É uma pílula a conversa. Rapidinho, rapidinho. Adorei, obrigado. Então, fica a gente, assim, do nosso lado, assim, muito obrigado pra você e pra todo mundo que tava aqui com a gente. A gente agradece aí mais um episódio do nosso Coração em Reforma e a gente espera ter cada vez mais conversas humanas com vocês e que todo mundo possa, um ao lado do outro, né? Um apoiando o outro, todo mundo possa evoluir junto, né? Então, antes da gente encerrar e dar o tchau, tchau, se inscreve no canal, dá o like, avalia no Spotify com 5 estrelas e lembrando que se você quiser não perder nenhum episódio, só entrar na nossa comunidade no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.